E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de interação humano-computador. E hoje o nosso assunto envolve os princípios de norma. Eu sou o professor Thiago Jabur Vittar e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lobato. Nós somos da Universidade Federal de Catalão. Então vamos nessa. Quem foi Don Norman? Don Norman é o guru, é um papa do design, da usabilidade. É essa pessoa aqui é a foto dele. Ele é um professor emérito de ciência cognitiva da Universidade da Califórnia e é um cofundador do importante grupo Nielsen-Norman, de Jacob Nielsen e do Norman. Ele que criou o termo UX, User Experience, quando trabalhava na gigante da usabilidade, do design, super importante empresa, a Apple, na época de 1990. Ele criou esse livro, que é utilizado até os dias atuais, porque tem conceitos básicos da interação e do uso de produtos, da criação de produtos, pregando, então, a utilização dos objetos com prazer e divertimento. O ícone desse livro, que está aqui na capa, é a cafeteira de masoquistas, e o preço desse livro é um preço bom, está em torno de R$ 34 na compra online. Quais são os seus 6 princípios? Eles começam na visibilidade e vão até o affordance. Eu vou falar de cada um deles agora. O primeiro princípio, ele envolve como a gente vê os elementos. Então, se você tem um número de controles muito menor que o número de funções, você tem que usar a combinação de botões, por exemplo. Isso torna o sistema ruim em visibilidade, no princípio da visibilidade. Então você tem que ter os recursos perceptíveis e interpretáveis. Por exemplo, aqui, esse cabo no Mac, ele funciona de uma maneira incrível, ele tem um ímã, você percebe bem aonde você vai utilizá-lo. Então, dessa maneira, a pessoa não tem que consultar manuais, nem se lembrar de alguma combinação de comandos para atingir o seu objetivo. Por exemplo, para você acertar uma hora num veículo, no computador de bordo de um carro, você tem que combinar alguns botões para fazer essa atividade. Isso é ruim, não tem visibilidade. Então isso acontece porque nós temos um número de controles menor do que o número de funções, numa visibilidade ruim. Já o feedback, ele envolve o retorno de alguma informação ou situação do sistema ao usuário. Então, você recebe a informação de volta, a saída do sistema. Você tem que interpretar, você tem que sentir esse feedback. Então, ele não acontece apenas visual. O mais comum é o visual. Porém, pode ser uma mudança no estado físico, ele pode mudar de cor, ele pode se movimentar, no caso de algum robô, por exemplo, algum dispositivo aí físico, pode realizar um som, ou um celular, por exemplo, ele pode vibrar. Tudo isso é considerado feedback do sistema. A partir do momento que você sente a alteração usando a sua cognição, nós temos aí um exemplo de feedback. Mais um princípio de restrições, ele sinaliza possíveis ações ou possibilidades adequadas, apropriadas no sistema. Por exemplo, física, um disquete vai mostrar um salvamento, uma chave vai mostrar uma senha, tesoura para cortar. Então nós temos aí algumas propriedades que são utilizadas para mostrar restrições. Semânticas, quando você tem o sombreamento de um menu. Culturais, quando você utiliza o verde e amarelo, nós temos aí para os brasileiros uma representação da pátria, de algo específico do Brasil. E aí nós temos a tomada, que é um exemplo de restrição. Nós temos aí os furinhos específicos, aquele formato de plug específico para o Brasil. Outro exemplo aqui no diagrama de banco de dados, nós temos essas figuras aqui, essas conexões, elas são diferentes e cada item aqui, por exemplo, essas duas linhas aqui representam uma determinada semântica, uma restrição.
Aqui nós temos como se fosse um triângulo, tudo isso representam informações sobre o relacionamento desses dois elementos. Aqui então a exemplificação da tomada. Então, como a gente tem aí o princípio da restrição, quando você vê a tomada, você já pensa num plug, você já sabe qual plug, você já sabe que determinada tomada só funciona num determinado plug. E aqui, por incrível que pareça, o Brasil adota esse padrão que é só nosso. Então, é diferente dos outros modelos que você pode utilizar o seu plug em diferentes tomadas. Mas assim foi decidido e a gente tem aí um exemplo de restrição cultural localizada aí em produtos brasileiros. Já o mapeamento é um interessante princípio que mostra o relacionamento entre dois objetos, principalmente mostrando intenções em determinada ação. E aí nós temos como principal exemplo aqui o banco de uma Mercedes. Você pode ver aqui que essa parte vai mexer no assento e aqui no encosto. Então você não precisa estudar, você não precisa recorrer ao manual de instruções para realizar essa interação. Facilmente você, num piscar de olhos, digamos assim, na primeira visão você já vai conseguir regular o seu banco. Esse mapeamento não é tão simples. Por exemplo, um disquete. Comentem aí quanto tempo vocês não utilizam disquete ou se vocês alguma vez na vida já utilizaram disquete. Mas se você for utilizar programas atuais, você vai utilizar esse ícone para salvar, porque isso já vem de experiências de usuário, já vem de um certo tempo, os usuários acostumaram, isso fez parte ou faz parte ainda dos modelos conceituais, então aqui ainda é utilizado como mapeamento para quando você quer gravar um arquivo. Outro princípio interessante e fundamental é o da consistência, em que a gente tem que manter padrões nas nossas interfaces. O exemplo vai mostrar bem isso daí. Nós temos aí 3 aplicativos que compõem o pacote Office e aqui nós temos o Word para documentos, o Excel para planilhas e o PowerPoint para apresentações, e eles seguem uma interface muito parecida. Isso deixa o usuário familiarizado com a utilização. A consistência também pode se dar entre dispositivos. Você pode ver que entre celulares e tablets nós temos telas muito parecidas, os ícones muito parecidos, a forma de interação é parecida. Isso agrega consistência na sua utilização. Já a affordance, que é um princípio super importante também, ele mostra as propriedades que a gente percebe, é o que a gente já consegue visualizar facilmente. Então, você olhando esse calendário aqui, você já sabe que rolando aqui, você já tem essa percepção da rolagem, você muda o mês e aqui o dia. Então, a própria natureza do objeto já mostra como vai ser a utilização do mesmo. Por exemplo, aqui a tesoura, a gente já sabe onde põe o dedo aqui, ó. Tá muito bem claro, bem visível esse funcionamento. O martelo aqui, ó, nós sabemos onde põe a mão. Mesma coisa o serrote, olha o desenho aqui, a anatomia do objeto já sugere, já apresenta a sua utilização. Isso a gente conhece como affordance. Essa definição de evidenciamento do uso vem do campo da psicologia e foi introduzida por Gibson em 1970. Então, esse mesmo princípio ele acontece na interação humano-computador, onde as características do hardware, a gente vê as letrinhas do teclado, a gente já sabe que é para colocar a mão. Se você colocar uma criança, já vai perceber bem a sua utilização. A mesma coisa o mouse, muitos têm o formato mais anatômico ainda, que encaixa a mão de uma maneira melhor. E no software também nós temos aí princípios de affordance. Então,
alguns exemplos da affordancy no objeto que representam características do mesmo que revelam como manipulá-lo. Numa interface gráfica, um botão, ele se parece com um botão, tem um sombreamento específico de um botão, então a gente percebe que ali é para a gente clicar, se for com o mouse ou num celular, de colocar nosso dedo, fazer a interação tátil. E no sistema também interativo, como eu disse, você já tem aí um modo de utilização. O sistema vai guiando o usuário em como proceder. Aqui a affordancy de janela, nós temos o título da janela. Aqui facilmente a gente entende que o X é para fechar aquele diálogo, essa janela. Aqui nós temos o status, muitas vezes aparece aqui nesse campo inferior. Redimensionamento, a gente passa o mouse e aparece aqui um ícone para redimensionar. Então tudo isso já vem fazendo sentido, já vem sendo utilizado de uma maneira consistente em todo um sistema operacional, mostrando a affordancy. O botão aqui, ó, a gente percebe pelo sombreamento que o sim e não são as opções que a gente tem que responder a essa informação, a esse diálogo. Aqui um exemplo clássico e super legal de affordancy, que é o desbloqueio da Apple. Então no iPhone você desbloqueia como? Arrastando aqui, ó. Além da seta, nós temos a seta dentro de um botão e um espaço de rolagem, nós temos um texto, Slide to Unlock. Então você não precisa ler o manual, pelo formato você já entende que o desbloqueio se dá dessa maneira. Então isso é muito interessante, isso facilita muito a utilização. Mais affordancy aqui na parte do Windows, que eu já expliquei, o X para fechar a janela. Aqui, ó, sem o X, ó, tá mostrando esse comparativo. Você não entende como fazer essa operação de encerrar uma janela. Aqui a parte de redimensionamento, aqui tem esses dois desenhos aqui, dois tracejados, justamente para você redimensionar a janela. Outro exemplo bem interessante aqui do rádio Bluetooth, que eu expliquei que só pode um item ser selecionado. Deixa eu voltar aqui. Então aqui nos checkboxes eu tenho a possibilidade de apertar um ou mais, zero, uma ou mais opções. Aqui a semântica é bem diferente, que eu tenho que selecionar um. Então é uma única opção a ser selecionada. Agora sim, nesse próximo slide, nós temos uma caixa de texto e um botão. Então facilmente a gente descobre que isso aqui é para digitar, entrar alguma informação. Já aqui uma seleção de professores, lembra dos checkboxes? Aqui é a mesma coisa. E aqui um botão de continuar, para passar para o próximo item de interação. Posso clicar, mas só avança se tiver um dado selecionado. Então tem essa restrição aqui, que pode ser inclusive mostrada ao usuário. Um problema aí no uso dos affordances desta propriedade é você utilizar falsos affordances. Então a gente deve evitar isso. Como? Mostrar algo que parece que pede uma determinada interação, engana o usuário, e isso traz o quê? Frustração ao mesmo. Um exemplo clássico disso é um texto sublinhado na web que, por experiência de usuário, quando se tem um texto sublinhado, isso denota um link, mas você pode sublinhar e não ser um link, simplesmente para realçar. Então não use o realce sublinhado, porque vai atrapalhar. O usuário vai lá, com certeza, achando que é um link, e não é. Então se você quer evidenciar alguma expressão, alguma frase, use o negrito, o itálico, que você não vai criar um falso affordancy. Outro uso possível de falso affordancy é usar uma caixa de texto ou botão para mostrar um conteúdo não editável. Então, parece que você está ali e você tem que editar aquele texto, porque parece a caixa que é de edição e não é. Então, você está usando elementos que demonstram uma funcionalidade e, na verdade,
só parece, não vai fazer aquela função. Aqui na vida real, até para a gente descontrair um pouco, olhem essas placas de banheiro. Então aqui, mulher, ela está apontando para o banheiro de homem, para a porta de homem. E o de homem está apontando para o banheiro feminino. Pessoal, também quero que vocês comentem aí sobre falsos affordances na vida de vocês. Coloque aí se vocês já foram enganados por sistemas ou também por algum item da vida real, alguma sinalização que apontava alguma coisa, parecendo que fosse alguma coisa que na prática não era. Então aqui falsos affordances, como eu já disse. Então aqui parece que está pedindo edição. Aqui parecendo um botão. Então não deve apenas parecer, tem que ser. Se você quer representar um botão, faça o desenho do botão. Se quer que seja uma label, um texto aí para apenas informar o usuário, que não seja com formato de um botão, por exemplo. Aqui nós temos um problema, por quê? Esse é também um exemplo clássico, que você pode marcar sobrescrito e subscrito no mesmo texto. O computador vai entender algo assim bem estranho. Então a lógica não é legal, mas isso aqui foi até inclusive disponibilizado no software em produção, vendido massivamente. No entanto, é um exemplo ruim aqui de affordance. Aqui outro exemplo, onde o fechar e o apagar, eles têm o mesmo ícone. E aqui, aqui o contra-exemplo, na verdade, e aqui o nosso exemplo, usando um affordance legal. Porque o apagar está em vermelho. Lembrando que a gente não deve usar apenas o vermelho para expressar mensagem, porque tem usuários que podem ser daltônicos, mas eu vou guardar essas dicas para nosso vídeo de acessibilidade. Mas aqui está legal até por isso, porque o vermelho está indicando uma ação de exclusão e ainda tem o texto e o ícone de lixo. Então está bem melhor do que esse botão ruim aqui. E o fechar tem o X e também tem o ícone e tem o texto. Aqui está legal nesse exemplo da direita. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a audiência de vocês, pedir que se inscrevam, compartilhem esse vídeo e dê o seu like. Até o próximo vídeo. Um abraço!